Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Python. Continuando aqui com o tópico de generators, né, geradores, vamos dar uma olhadinha um pouco mais aprofundada em memória, né, o consumo de memória. E essa aula aqui, né, ela pode ser considerada também como uma espécie de um desafio, né? Vamos testar essa quantidade de memória ocupada e, portanto, vamos utilizar aqui o desenvolvimento de um algoritmo bem conhecido chamado de sequência de Fibonacci, ou os números de Fibonacci. Os números de Fibonacci, nós acho que é bem conhecido quem gosta de filmes, né? Vimos ali no Código da Vinci, né? Os números estão fora de ordem. Mas antes eu... Eles utilizaram lá o número de Fibonacci. Aqui, basicamente, o número de Fibonacci é muito simples, né? Ele pega o primeiro número começando com 1, aí o segundo é 1, né? 1 por quê? Porque eu vou somar esse número com o anterior. O anterior não tem nada, então nada com 1 dá 1. Agora, o próximo número eu vou somar o 1 com o anterior, dá 2. O próximo eu vou somar o 2 com o anterior, dá 3. O próximo eu vou somar o 3 com o 2, dá 5. O próximo, 5 com 3, dá 8, e assim sucessivamente, né, até chegar ao número desejado, ou à quantidade de números desejados, tá? Então aqui, ó, o desafio, vamos fazer uma função para implementar aqui a sequência de Fibonacci em dois modelos. Um utilizando listas, né, então ela vai gerar uma lista, você passa ali basicamente um número final, e ela vai retornar ali basicamente uma lista, ou um generator, tá? Ou um número ou um generator, mas contendo toda a sequência de Fibonacci, até aquele número final, ok? Pause o vídeo, tente resolver, e aí nós retornamos em seguida com a solução. Pausou? Resolveu? Então vamos lá para a solução. Aqui, então, uma sequência simples aqui, utilizando listas, né? Inicio a lista com 0, né? Ou seja, ela vazia. E aí, basicamente, a gente vai utilizar esses dois números aqui, ó. A recebe 0 e B recebe 1. Isso aqui é uma forma de fazer múltiplas atribuições utilizando uma única linha, tá? E aí, basicamente, nós temos aqui, ó, enquanto o comprimento, né, o tamanho de f é menor que o final, ou seja, não tiver tantos números quanto eu falei que gostaria de ter, o que eu faço? Eu pego e faço um append dessa lista com o valor de b. Aí eu faço o quê? Atualizo, né, onde o b vai ir para a e o b vai receber a mais b, tá? Então eu vou atualizando, né, esses valores de a e b e colocando sempre o valor de b na lista, tá? Até chegar ao final e eu retorno esta lista aqui, tá bom? Lista que contém a sequência, os números de Fibonacci. Essa seria a implementação com listas, ok? Vamos testar? Vamos fazer e testar antes? Antes de fazermos a implementação com geradores, né? Vamos implementar aqui, ó. Então, vamos... Essa daqui, 126, né? Aula 126. Então aqui, def Fibonacci. Eu vou passar aqui o valor final. E aqui dentro, então, eu crio uma lista vazia. E while. Não, antes, né? Vamos inicializar A e B com os valores 0 e 1. E agora sim, né? While o comprimento de f é menor, né? Menor que final, porque eu quero tantos números, né? Então, até o final seria tantos números. f.append, vou colocar o valor b lá dentro. E aí eu atualizo, né? A, b vai ser igual. Então, A recebe B e o B recebe A mais B. Muito bem. Ao final, quando eu sair disso daqui, eu retorno, né? Return F. Só isso. Vamos testar? Então, aqui, né, vamos passar aqui, por exemplo, um for n em Fibonacci. Vamos passar aqui, sei lá, 100 primeiros números aqui. E eu vou imprimir, print esse número. E eu vou passar aqui um end, né? Falando que não é um ponto, só um espaço. Só isso e vamos executar aqui. E um errinho, o que está acontecendo? Vamos ver aqui. Fibonacci na linha... Aqui, esqueci os dois pontos aqui. Muito bem, vamos executar. E tá aí. Os números aqui de Fibonacci, né? Os 100 primeiros números de Fibonacci. O último aqui, ó, bem grande, né? Então tá aqui os 100 primeiros números de Fibonacci. Muito bem, como que a gente poderia então fazer agora a criação de um Fibonacci para, por exemplo, utilizar não uma lista, mas sim um gerador, né? Vamos aí, quer pausar o vídeo, né? Tentar fazer, aí em seguida a gente vem com a solução. Pausou já? Tentou fazer? Então vamos para a solução. Então aqui, basicamente, vamos só copiar, né, esta mesma aqui,
só que a gente tem que mudar o nome, né? Então vai ser um Fibonacci G aqui, ó, que vai fazer a criação de um generator. Vai também receber o final. Aqui, no caso, ele não vai criar uma lista, a gente vai retornar um generator, certo? Então, a mesma coisa, A e B recebem aqui os valores. E eu tenho também aqui, eu tenho que ter, né, um contador. Porque agora eu não vou ter a lista para identificar o final, né? Então, aqui eu vou inicializar o contador com 0, tá bom? Então, como eu falei, a gente pode associar, né, os valores dessa forma por linha, né? Então, aqui no caso, ó, o A recebe 0, o B recebe 1 e o contador recebe 0, tá? É uma outra forma de fazer, acho que nós não tínhamos visto isso ainda. Muito bem, então aqui, ó, enquanto agora o contador, né? Então agora a gente vai usar o que? O contador, né, for menor que o final, aí sim eu faço o quê? Não preciso fazer o append, eu simplesmente... Opa! Eita! Eu simplesmente, aqui eu retorno, né? Aqui, vamos fazer a atualização antes dos valores, né? Só que aqui o que acontece? Eu tenho aqui A e B. Então aqui no caso o A vira B, né? E o B vira A. Isso. E aqui a gente vai retornar o valor, certo? Então para retornar aqui é yield. E o que a gente vai retornar? No caso aqui, como a gente fez a atualização antes, a gente deve retornar o valor de A e não o valor de B. Só essa diferença, né? Prevendo aqui a primeira passada, né? Primeira passada, depois a segunda, então é o valor de A. E, por fim, a gente atualiza aqui o contador, recebe mais 1. Muito bem. E esse return aqui a gente tira. Pronto, está feita aqui a nossa sequência de Fibonacci gerando um gerador, né? Um generator, tá ok? E aí, para consumi-la, né, a gente faz também um for, podemos fazer um for, né? E vamos ver aqui, Ctrl V, N, aí Fibonacci com G, também o C, e vamos imprimi-la aqui também. Só que vamos colocar um print aqui no meio, senão vai sair um na frente do outro. Print. Vamos executar. E tá aí, ó, a mesma sequência gerando os mesmos números, olha, os mesmos 100 números, certinho, né, como nós queríamos. Então as duas sequências estão corretas. Só que, olha só, vamos agora, né, analisar sob o ponto de vista lá da memória. Para tanto, né, vamos então, ao invés de fazer a impressão aqui, né, vamos guardá-los em... vamos salvar isso aqui. Ctrl Z aqui, vamos salvar. Vamos criar um novo arquivo aqui. New, Save As. Esse daqui vai ser o B, 126B. Salvar. Abre o outro. E aqui. Aqui então, olha, ao invés de fazermos isso, vamos então aqui criar, né, duas variáveis aqui. Então, por exemplo, gen vai receber basicamente aqui um Fibonacci, sei lá, de 10.000, os 10.000 primeiros números de Fibonacci. E a lista, L, a lista mesmo, né? Lista, vai receber, opa, o gen é Fibonacci G, né? E a lista vai receber um Fibonacci normal, né? Também com 10.000 elementos aqui. Muito bem. Então, os dois aqui sendo criados. E agora, né, a gente vai observá-los, né, enquanto ocupação. Vamos ver como que eles estão em ocupação de memória. Portanto, a gente já viu como a gente pode fazer aqui. Uma das formas é importar aqui, né? Então, from sys import. Então, aqui a gente vai importar o get size of, ok? Muito bem. E aqui, então, a gente vai mostrar aqui os dois. Print. Formatado. Aqui, então, com generator. A gente vai ver, então, a quantidade de memória. Então, get size of, né? Get size of de quem? De gen, que é do generator. Aí um hífen. E aí a gente vê lista, né? E a lista vai ter, então, get size of de lista. Muito bem. Vamos salvar e vamos executar aqui, ó. E tá aí, ó. Depois, então, de realizar, né, as mesmas operações aqui, tanto o Fibonacci G, que vai gerar um generator aqui, e o Fibonacci, que vai gerar uma lista, a gente viu, então, que o objeto generator, ele vai ocupar, então, 104 bytes aqui, né? Enquanto que o lista está ocupando 85.176 bytes da memória. É bem diferente, né? Ou seja, é uma ocupação muito grande. Então, essa é uma das potencialidades aqui de utilizar o generator. Ok, pessoal? Então, na próxima aula, nós vamos ver um outro aspecto
que é o da velocidade de execução. Então, ocupação, a gente viu que o generator é infinitamente melhor, né, do que outras estruturas de dados que ocupam fixamente toda a área, né, dos seus elementos, seus dados. Agora, na próxima aula, a gente vai ver, então, basicamente, a velocidade de execução, ok? Vejo vocês até a próxima aula. Tchau!